O Corinthians foi eliminado da Libertadores, mas nem tudo está perdido. Eu sei que é difícil você, torcedor do Corinthians, escutar isso, porque parece que o ano acabou, mas cara, o ano tá só começando e o Corinthians mostrou muito mais pontos positivos do que negativos. É exatamente sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Você também que tá aí rindo, secando o Corinthians, eu vou te mostrar argumentos que provam que, de fato, foi uma eliminação dura, mas não foi um vexame. Por isso, assista esse vídeo até o final para saber a minha opinião sobre essa eliminação do Corinthians e, na verdade, sobre o ano todo do Corinthians. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora, que a sua inscrição é muito importante. Ontem o Corinthians foi eliminado para o Barcelona do Equador. Um time assim muito bem treinado, um time que lá na casa deles conseguiu fazer um resultado de 3-0 e ontem era muito difícil o Corinthians conseguir reverter essa situação, mas esteve a isso aqui de conseguir chegar aos pênaltis. Foi um jogo muito bom do Corinthians. O Ramon Dias mostrou ousadia quando aos 30 minutos ele tira um volante para colocar mais um atacante. Ele desde o começo mostrou que queria atacar, que queria fazer o gol e fez 2, né? Faltou um para ir para os pênaltis. Eu acho que o grande problema foi na semana passada, quando o Corinthians teve um apagão, sabe? Um apagão que foi muito difícil para o Corinthians superar esse resultado. Mas nem tudo está perdido. O ano do Corinthians não acabou. O ano do Corinthians até agora está sendo muito bom. É finalista do Campeonato Paulista. Eu ontem no vídeo que eu fiz aqui, que eu vou deixar aqui para vocês verem, eu coloquei o Corinthians como um dos 3 favoritos, na minha opinião, para ganhar o Campeonato Brasileiro, por causa do elenco, do treinador e o que tem mostrado no retrospecto. O ano passado, o ano do Corinthians começou muito mais caótico, muito mais difícil, um elenco muito inferior ao que o Corinthians tem hoje, e o Corinthians conseguiu se superar. Por isso, não pode ser essa eliminação, que eu não digo que foi circunstancial, foi um apagão que aconteceu e que acabou o ano, porque o Corinthians ainda tem a Sul-Americana, que eu coloco assim em segundo plano, ele tem a Copa do Brasil e ele tem o Brasileiro. Se o Corinthians se focar muito bem em pelo menos uma Copa, que eu acho que a Copa do Brasil vale mais pro Corinthians, e no Brasileiro, cara, eu acredito que ele tem potencial para brigar. Também na Sul-Americana, se ele quiser, porque tem um elenco muito bom, bons jogadores. Hoje aí o trio ofensivo, Garro, Memphis e Yuri Alberto é um dos melhores do Brasil. O meio de campo é um meio de campo sólido. As laterais, que eram nomes um pouco em dúvida, que era o Matheus Bidu e o Mateuzinho, se concretizaram. Um goleiro, um dos melhores do Brasil, cogitado até mesmo para a seleção brasileira. E aí eu acho que aqui vai entrar um dos principais defeitos do Corinthians, uma das principais fontes de crítica, que é a zaga. A zaga que talvez não é muito confiável, que às vezes acontece uma rotação, às vezes é usado 3 zagueiros. Desses 5 zagueiros do Corinthians, eu acho que o André Ramalho é o mais superior, mas ele tem passado por uma fase ruim. Ele no ano passado, ele foi assim a certeza do Ramon, e agora ele tá banco. Eu acho que o Félix Torres é um zagueiro nota 6, 7, mas que é muito seguro e que pode apresentar um serviço melhor. Ano passado ele terminou embaixo, esse ano ele já começou melhor. O Gustavo Henrique, cara, eu não sou muito fã dele, apesar dele ajudar na parte ofensiva. Eu acho que é um zagueiro mediano, nota 6. Depois tem o Tchoca, que é jovem, que tem muito a mostrar ainda, mas por ser jovem às vezes comete erros imaturos, vamos dizer assim, como foi no primeiro jogo da semana passada, onde ele fez o pênalti. O Kaká, que é muito entre altos e baixos e é um grande fanfarrão. Então eu acho que o problema do Corinthians hoje é a zaga, que ele não tem 2 zagueiros super confiáveis. É sempre um que está numa fase melhor, que depois substitui o outro, como tá sendo esse ano. Então eu acho que é um ponto de atenção. Esse ano praticamente o Corinthians fez só uma contratação, não perdeu ninguém. Então talvez para essa janela que abre agora dos estaduais e talvez para a janela do meio do ano, eu acho que se o Corinthians contratar um zagueiro ou um desses 2 desses zagueiros se concretizar de fato como titulares, esse time do Corinthians melhora, porque é um time muito bom ofensivamente, é um time que sempre faz gols, o trio ofensivo tá muito bom, só que tem esse problema defensivo que praticamente todos os jogos
toma gol. E fora os milagres que o Hugo Souza ainda faz. Então acho que o problema do Corinthians é defensivo, é a zaga. Que não defensivo do sistema tático. Porque, queira ou não, é aquilo que encaixou no Corinthians, esse losango meio de campo. Se bem que às vezes o Ramon Dias também gosta de dar uma inventada. Mas eu acho que é recuperar a confiança de um desses zagueiros, principalmente o Ramalho, e também do Félix Torres, para eles se concretizarem como dupla titular e essa defesa se consolidar. Acho que esse é o principal fator para o Corinthians brigar por brasileiro, por Copa do Brasil e por Sul-Americana. Eu sei que a torcida vai ficar decepcionada, mas a torcida do Corinthians é uma que mais apoia e ontem já terminou a partida eliminados, a torcida já gritando, é guerra, porque o Corinthians tem total condições de vencer o Palmeiras e conquistar o Campeonato Paulista. Vai ser um gosto por tirar essa sequência de vitórias do Palmeiras e também para recuperar o ânimo, que contra o Santos o Corinthians fez uma partida boa e conseguiu se classificar. Então o Corinthians enfrenta o Palmeiras, decide em casa. Então eu acho que ele tem total condições de fazer um bom ano. Claro, não era esperada a eliminação do Libertadores, mas cara, o ano não acabou, o Corinthians pode fazer muito mais. Essa é a minha opinião, eu quero saber a sua opinião. Diga aqui nos comentários o que você acha, se você concorda e discorda comigo. Eu nem falei aqui das crises políticas e financeiras do Corinthians, porque o Corinthians sempre viveu com isso e ganhou títulos com isso. Assim, não é o ideal, mas aqui eu tô falando do futebol, e aí um dia eu posso falar melhor dessa área financeira. Se você quiser, comente aqui que eu gravo um vídeo falando da situação política e financeira do Corinthians, tá certo? Tamo junto, até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa seu like, seu comentário, tamo junto e até o próximo vídeo.